Veterinária especialista, tudo bem com vocês? O tema da nossa live de hoje é um tema que vem sendo bastante discutido, na verdade desde os primórdios da medicina veterinária, mas é um tema que vem incomodando bastante veterinários, principalmente os veterinários recém-formados, que é a síndrome da desvalorização. A síndrome da desvalorização veterinária. E eu falo síndrome por quê? Por dois fatores. É sim um problema real da desvalorização da classe veterinária, mas o principal fator que a gente vai comentar aqui hoje, que a gente vai discutir aqui hoje, é a síndrome. Então, o tema da live de hoje é como a síndrome da desvalorização pode atrapalhar o faturamento do médico veterinário especialista. E por que eu gosto sempre de falar síndrome? Porque quando a gente pensa em desvalorização, geralmente a gente se coloca imediatamente numa condição abaixo, sem valor. Então, quando a gente pensa isso, é muito comum que a gente, logo na graduação, a gente já veja essa desvalorização. Já nas próprias aulas da graduação, a gente já pega profissionais que estão ensinando os futuros médicos veterinários que já se sentem desvalorizados. Então isso já fica literalmente incutido na cabeça do aluno de que eu estou fazendo medicina veterinária, mas eu já sei que eu vou ser desvalorizado. Por quê? Porque geralmente quem está ensinando isso, quem está passando todos os entremeios da medicina veterinária, quem está te passando conteúdo, está te passando conteúdo 100% técnico, 100% voltado para a graduação, para que você se forme um médico veterinário. E por que eu te falo isso? Porque é muito comum, muito mais até do que a gente imagina, que professores estão ali lecionando, mas eles passam para os alunos na sala de aula o quão descontente, o quão desvalorizados eles já são. E isso é um fator importante, por quê? Porque quando a gente está na graduação, a gente está literalmente com a mente aberta para o novo. E aí, se você pega profissionais que estão lecionando e que já colocam na cabeça do aluno que a medicina veterinária ela é desvalorizada, isso já se torna uma coisa fatídica na cabeça do aluno. Então o discente ele fica ali o tempo todo, não, porque meu professor, minha professora já é desvalorizada. Então isso é muito comum. E eu falo que não é uma mentira. A gente sabe que a realidade é bem cruel, principalmente se a gente for pensar com os professores no Brasil, não é nem da medicina veterinária. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a influência que a desvalorização tem é real. Isso é uma verdade. Mas a síndrome da desvalorização é isso que a gente precisa trabalhar. Por quê? Porque é muito comum que a gente pegue, vai na época da graduação, a gente pega um professor que o professor fala assim, olha, com o que você pretende trabalhar? Aí o aluno fala, eu pretendo trabalhar com grandes. Dificilmente, é só um exemplo, dificilmente você vai pegar um docente, um professor que fala assim, nossa, isso mesmo, tem que investir, tem que se aprimorar. A grande maioria, acredito que até por boa fé, eles falam. Mas a gente está falando da minoria que já, quando você já fala a área que você quer seguir, ele já fala, nossa, isso não dá dinheiro. Então a gente tem muito disso ao longo dos 5 anos da graduação. E isso faz com que a gente se forme com esta síndrome. E por que eu chamo de síndrome da desvalorização? Porque a gente sai da graduação, a gente se forma, a gente escolhe aí, se for o caso, uma especialização. E a gente já escolhe essa especialização acreditando o quê? Não vou ficar rico, não vou ganhar dinheiro. Então, você já tem isso na sua cabeça. E eu vim aqui justamente para trabalhar isso. Por quê? Porque, primeiro, não é todo médico veterinário especialista que é desvalorizado. Aliás, muito pelo contrário. Estou eu aqui para falar para você que eu me sinto, sim, muito valorizada. E ao longo desses 15 anos,
eu trabalhei muito, não só a minha mente, como a mente dos tutores. Por quê? Porque a gente não pode deixar com que essa síndrome da desvalorização entre na sua cabeça de uma forma que você não consiga raciocinar. E isso faz com que os tutores eles acabem sentindo isso em você e te desvalorizem ainda mais. Então, como eu trabalhei isso em mim, eu quero trabalhar em vocês. Vocês que estão saindo da graduação agora, vocês que estão começando a especialização e vocês que já são especialistas. Por quê? Porque é muito comum numa roda de especialistas, ou a gente encontra às vezes num congresso onde tem várias especialidades e a gente conversa com um, conversa com outro e fala, pô, não aguento mais. Eu preferia trabalhar só com bicho, mas tem que atender ser humano junto. Primeiro que isso já é um pensamento completamente errado. Por quê? Porque na verdade a gente acha que seria um sonho, eu queria só que o cachorrinho, o gato passasse num drive-thru e que não tivesse tutor. Mas quem paga a conta é o tutor. Então você tem que trabalhar isso na sua cabeça, porque essa desvalorização, ela já está na sua mente, porque você não quer lidar com o tutor. Por quê? Porque você não quer embate. Você não quer que o tutor te peça desconto, te peça uma olhadinha. E isso sim é a desvalorização total. Então você quer fugir da desvalorização, mas você não quer trabalhar isso na sua mente. Então eu vou dar aqui 3 passos básicos. Tem um mundo, tem uma infinidade de coisas que a gente pode ajustar para que a gente trabalhe a síndrome da desvalorização. Mas eu vou dar para vocês aqui 3 passos que foram os 3 passos que eu fiz ao longo da minha carreira, dentre outros, que possa ajudar você a trabalhar isso dentro da sua cabeça. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, primeiro, acreditar que você é capaz. E como eu falo em toda live, que você não é todo mundo. E eu estou aqui para te provar que eu estou numa área, que é a dermatologia veterinária, que a gente tem excelentes, mas excelentes profissionais, tanto aqui na minha região, eu sou de Santos, litoral de São Paulo, eu tenho excelentes profissionais aqui que eu reconheço que são excelentes profissionais, assim como eu também me reconheço como excelência, e eu tenho excelentes profissionais que também estão na região, fora daqui, São Paulo e em outras capitais. Então é uma área que é cercada, rodeada de excelentes profissionais, e nem por isso eu me sinto desvalorizada. Então, o primeiro ponto-chave é trabalhar a cabeça. Você tem que trabalhar a cabeça. Você vai procurar seguir uma área? Sim, você vai se tornar referência nessa área. Se você não acreditar que você vai se tornar uma referência nessa área, você nem começa. E quando eu falo referência, não é referência, eu quero ser famosa, eu quero aparecer na internet. Não é isso. É se tornar referência na sua área, pode ser na micro ou na macro visão. Ela pode ser na micro, na sua região, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, ou até fora do país, como a gente tem aí vários brasileiros fazendo muito sucesso em determinadas áreas na medicina veterinária e não estão no Brasil. Então isso é um fator que realmente ele é muito importante. Mas como ponto-chave que eu falei para vocês, eu vou dar 3 fatores. O primeiro é, quando você pensa em desvalorização, a gente fala que desvalorização é a falta de valor. Então a gente tem que pensar principalmente no fator localização. Aonde você quer se localizar? E isso eu falo físico, não é espaço, não é mentalidade, físico. Então, por que isso é muito importante? Porque você tem que ver qual é o público que você quer alcançar. Mas se eu abrir, vou pegar como referência, São Paulo. Se eu abrir uma clínica veterinária, se eu atender a minha especialidade no Morumbi, é certeza de que eu vou ficar rica? Não. Eu não estou dando certeza da localização. Eu estou te falando o que eu fiz e que pode te ajudar a mudar muito. Eu tinha um pet shop que era numa localização um pouco pior e a partir do momento que eu comecei a ver que os tutores estavam com dificuldade para chegar, que eles não queriam chegar até o local por N fatores, eu pensei, a localização pode ser um fator importante. Então o que eu fiz? Eu pensei,
qual é o público que eu estou alcançando e qual é o público que eu quero alcançar. Vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar uma loja da H. Ester, joias, Vivara, Hugo Boss para os veterinários, enfim, em geral. Se você pegar uma loja da H. Ester, ela está querendo alcançar qual tipo de público? Classe AAA. Eu falo que é AA+, né? Se você quer pegar uma da Vivara, uma loja da Vivara, você quer pegar um público AA e AA+. Se você quer pegar o Hugo Boss, a mesma coisa. E eu tô falando grifes e marcas de valor. Então, qual é o público que quer alcançar? Que você quer alcançar? Por quê? Porque a H. Ester, ela não vai abrir uma loja de joias na periferia. Não é que, não tem poder aquisitivo? Pode ter, mas não é o público que ela quer alcançar. Sim, isso envolve diversos fatores como segurança, localização para chegar até o local, envolve, mas eu tô falando a grossíssimo modo. Então você não vai pegar uma loja da H. Ester, da Vivara, numa periferia. Por quê? Única e exclusivamente por um fator, não é só fator financeiro, é o público que ela quer alcançar e o público que ela está alcançando. Então isso é uma pergunta que você tem que fazer para você, por quê? A gente vai falar de valor, de preço de consulta, mas concorda comigo que se você está num local onde o poder aquisitivo é baixo, você não tem como cobrar um preço médio da sua especialidade. Não tem como. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu fiz especialização em imagem lá. Eu trabalho com ressonância magnética. Você vai conseguir ter uma clínica que tenha ressonância magnética numa região onde o poder aquisitivo é baixo? Você não consegue. Por quê? Porque o alto custo do exame influencia demais. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pensar qual é o público que você alcança hoje e qual é o público que você quer alcançar no futuro. Isso é o principal. Segundo fator, que eu também acredito que influencia muito, é a postura interlocutor. O que é uma postura com o interlocutor? É o seu tutor. Eu já falei várias vezes de linguagem corporal, de como você recebe o tutor, como isso passa numa visão para o tutor, mas eu vou aprofundar, vou te dar mais uma diquinha importante, que a gente tem uma tríade que é muito importante na linguagem corporal, que são os olhos, os gestos e as microexpressões. Então, isso é um fator importante, por quê? Porque quando a gente fala de desvalorização, isso sim tem muito a ver. Porque se você pegar uma pessoa, vou dar um exemplo, uma pessoa em situação de rua, uma pessoa que está em situação de rua, ela está, além de N problemas, ela está com o emocional extremamente abalado. Não é uma pessoa que é autoconfiante, que está acreditando na vida. Nossa, ela está passando por diversos problemas, então como que vai estar essa linguagem corporal dela? Ela vai te olhar de baixo para cima, como quem me ajuda, por favor, e é uma verdade, é real, é uma dor real. Ela vai fazer o quê? Ela vai te fazer gestos suplicando, me ajuda, se o senhor puder me dar alguma coisa. E mais do que isso, microexpressões, que são super reais. Eu estou te dando um exemplo de um morador em situação de rua, mas para ilustrar profundamente como esse olhar, esses gestos e as microexpressões são fundamentais. Se você parar para pensar, quando você estiver passando, eu não quero ser um profissional desvalorizado. Um profissional que está desvalorizado, ele atende o tutor assim. Ele está cansado, ele está literalmente desvalorizado, ele está sem motivação, ele está chateado com a veterinária. E você passa isso para o tutor. Então, 3 pontos-chave que são fundamentais para você melhorar essa postura com o interlocutor é olhar nos olhos. Olha nos olhos do tutor.
tutor enxergar em você vivacidade, competência, honestidade e, mais do que isso, autoconfiança. A pessoa que está pagando a sua consulta, seja em qualquer especialidade que for, já é uma consulta diferenciada do clínico geral. Então ela está procurando um profissional focado somente naquilo. Você é o especialista. Como eu moro em Santos há 10, 15 anos, era muito comum você procurar na área médica, você falava assim, passei por um médico por N fatores, gastrite, que seja só um exemplo, tô com gastrite e tal. E aí, o que era comum? Você tinha, na minha região, vários profissionais da área de gastroenterologia. E aí você passava por um profissional, não resolvia, passava em outro, não resolvia. O que era o padrão há 15 anos de profissional especializado? Era muito comum você ouvir de algum familiar assim, se não resolver eu vou para São Paulo, viu? Como se São Paulo fosse o polo, e a gente sabe que é, não só daqui, mas do Brasil, de excelentes profissionais. Então, o nicho de especialistas lá, principalmente se a gente for pensar no que eu falei antes, do público que você quer alcançar e o público que você está alcançando, eles se concentram ali, os especialistas em São Paulo, a ponto das pessoas que estão em torno de São Paulo, em Santos, no litoral ou até no interior, falarem, nossa, se não melhorar, eu vou procurar um especialista em São Paulo. Como se fosse assim, e posso falar a verdade? Era. Porque não tínhamos especialistas na região. Então, você falar que levaria, eu vou levar minha sobrinha em São Paulo. Automaticamente, não existia, com raríssimas exceções, grandes referências. Mas o fato de você procurar este profissional numa metrópole, nossa, sabe como que resolveu? Levei para São Paulo. Eu brinco que é igual novela. Você pede notícias da corte. Então era como se São Paulo fosse a corte, tivesse tudo de bom e do melhor e na região não tivesse. Então, essa linguagem corporal, esse olhar, esse gesto, essas microexpressões, o tutor, o dono do pet que está confiando em você, ele está procurando, sabe o quê? Este profissional especializado da capital, que agora tem próximo a ele. E é você, sou eu. Quando ele olha, ela passa na frente do seu estabelecimento comercial, olha numa página de uma rede social, ou então alguém que indica e ele vai até você e ele fala, é isso que eu quero, um especialista. E quem tem que ir de encontro a ele na consulta? Você, olhando nos olhos, tendo gestos, que eu vou explicar, e microexpressões condizentes com o que ele está procurando. Porque lembra, ele está procurando um especialista da capital. Então, o olhar nos olhos é fundamental. Os seus gestos são fundamentais. Você não pode simplesmente ficar, implorando. Por quê? Porque quando você tem essas expressões, esses gestos, que fala que são gestos mínimos mesmo, mas que infelizmente é muito comum, esses gestos passam outra coisa para o tutor. Ele começa, juntando com as suas microexpressões, ele começa a juntar o olhar, o gesto e a microexpressão, ele faz assim, isso ele não vai te falar, ele não vai nem saber. O sistema límbico dele vai falar o quê? Não sei se é um especialista de São Paulo. Não sei se é um verdadeiro especialista. Você não vai saber disso e nem ele. Mas ele vai saber fazendo o quê? Ele vai tirando o seu valor. Com um olhar baixo, com um gesto, com microexpressões de... quando você passa... eu vou prescrever o tratamento. Aí tu prescreve o tratamento, aí você já começa... Tá vendo essas expressões aqui, Isso aqui,
você está gerando uma tensão no tutor que ele fala, nossa, sabe Deus o que vai vir aí. Então você já não está passando aquela confiança que ele estava procurando. E isso vai minando, até que ele fala, uma consulta mediana, não foi tudo isso. E você nem sabe o porquê. Então, esse segundo passo, que é a postura interlocutor, é a localização que você, com o público que você quer atingir, que você está atingindo, são 2 dos 3 pontos principais que eu vou falar para vocês. E esses são pontos importantes e que a partir do momento que eu corrigi, mudou completamente o meu faturamento na medicina veterinária. Completamente. Foi só isso? Não. Conjunto de fatores. Muita coisa estava envolvida nisso. Muitos anos, muitos fatores, muitas técnicas que eu desenvolvi, muitas coisas que eu fui aprendendo ao longo desse período e também com um ganho de experiência de vida, que ajuda muito. Que eu tô querendo passar para você que é recém-formado, que é recém-especializado ou que já está na área em pouquíssimo tempo. Por isso que eu tô fazendo essa live para vocês. O terceiro ponto, que é um ponto também não menos importante do que a localização e a postura interlocutor, que é o preço cobrado. Lembra que eu falei para vocês da localização, que a gente quer, o público que a gente quer alcançar e o que a gente está alcançando? Eu não vou falar de precificação, isso vai ser tema de uma live específica, mas eu vou dar para vocês o básico. O que é o básico? O preço cobrado, o quão isso influencia na decisão do tutor. A forma com que você cobra, e a gente tem que saber dois fatores importantíssimos para a precificação: a diferença de preço e valor. Então o preço quanto é a sua consulta? Sua consulta de especialista é X. E o valor? O valor é tudo que você agrega de estudo, de conhecimento, de localização, de postura, é outra coisa. Então, tudo isso, é claro, não é para você colocar um preço abusivo. Se eu aumentar a minha consulta para R$1.000, onde todo mundo está cobrando 200, 300, eu vou aumentar meu faturamento? Não, muito pelo contrário. Você vai ser visto como o que a gente menos quer, como mercenário. Os tutores vão começar a espalhar isso e não vão passar por você. Então não é o caminho ideal a ser seguido. Então aumentar preço não é o ideal, mas trabalhar esses preços entre preço e valor para que você consiga chegar num valor de consulta extremamente relevante para você. Vou te dar um exemplo. Quando eu tinha um pet shop, eu tinha um valor de consulta que quando eu fiz pesquisa de mercado não estava condizente. Então o que eu fiz? Pequenos ajustes. Ponto. Ajustando, você não tem como ajustar o preço de uma consulta. Eu vou pegar como referência X e Y porque eles cobram caro. Não. A pergunta é, você está preparada para cobrar isso? Você se qualificou? Porque é muito cômodo você, não, acabei de fazer uma especialização, deixa eu ver quanto cobra uma consulta de um oncologista. R$700, então vou cobrar R$700. Você tem gabarito para isso? Você tem estudo, tem conhecimento? Por quê? Porque você pode acreditar, você pode cobrar lá R$700 e um ou outro vai aparecer na sua consulta. E aí ele vai aparecer e falar, vamos lá, eu vi, tá todo mundo cobrando R$700, então eu vou em você. Quando a pessoa chega na sua consulta, ela vai ver que você não tem tanto conhecimento. Ela fala, nossa, lembra que eu falei do especialista da capital? O tutor vai ver que você não é o especialista da capital, abre aspas. E aí o que vai acontecer? Você vai ser desvalorizado e você vai ficar desmotivado e com isso o teu faturamento vai cair. Então, você equilibrar o preço, valor e preço da sua consulta é um ponto? Sim. Você saber fazer isso é outro ponto. Totalmente diferente. Por quê? Porque entre valor e preço tem as diferenças, como eu expliquei, e isso envolve muito conhecimento, técnicas que você aplica, equipamentos que você usa. Então, é um conjunto de fatores que junto com o preço
vão agregar no valor da sua consulta. Não adianta querer, vou cobrar R$1.000 ou o contrário disso. Eu vou cobrar R$50 porque assim vai chover de gente. Não, não vai chover de gente. Muito pelo contrário, vão fazer aquela associação. Nossa, por que é tão barato? E se é tão barato eu não vou. Por quê? Porque se é tão barato, ele não vai te falar isso. Mas na cabeça dele, ele vai pensar, ora, peraí, se todo mundo está cobrando 700, por que ele está cobrando 50? Não deve saber nada ou é recém-formado, que já tem esse, eu falo que na verdade é um preconceito, né? É um preconceito do recém-formado, porque você não sabe a bagagem do recém-formado, você não sabe se ele trabalhou em clínica 20 anos e só agora conseguiu a graduação, o diploma propriamente dito. Você não sabe se esse recém-formado, recém-graduado, fez estágio a faculdade inteira durante 15 horas por dia e está muitos anos luz à frente de profissionais que se formam com 40 anos e que nem estágio fizeram. Não tem como saber. Então, você cobrar essa consulta vai trazer esse pré-conceito e também não é a saída. Por quê? Porque aí a gente entra lá no fator número 1, do público que você alcança e do público que você quer alcançar. Então, se você cobrar R$50, você vai ter que ver que esse público que vai vir talvez não seja o que vai te levar a um faturamento de mais de R$15.000 por mês trabalhando 3 vezes por semana. Então, tudo isso tem que ser muito, muito bem dosado. Dito isso, eu falo para vocês, a síndrome da desvalorização, no contexto geral, ela tem que ser trabalhada. Por quê? Porque o que eu quero falar para vocês é que existe sim, e a gente tem muitos estudos, tem um estudo bem bacana agora de 2022, que foi feito, se eu não me engano, pela Universidade Federal de Santa Maria. Fez um estudo na época da pandemia até, um estudo até que bacana, que diz o seguinte, que o nível de desvalorização do médico veterinário, ele nunca esteve tão alto. Junta isso com saúde mental, a gente leva em consideração que estava numa era de pandemia, numa época de pandemia, a era ainda está, mas acabou. Então, isso tudo influencia, mas é um estudo que prova agora, recente, a desvalorização do médico veterinário no Brasil. Mas o que eu quero falar para você não é da desvalorização real, é da síndrome que é incutida na sua cabeça da desvalorização. Por quê? Porque o veterinário recém-formado, o médico veterinário, ele sai da graduação já fadado na cabeça dele que ele já é desvalorizado e ele nem sequer tentou. Então, é muito comum você pegar até docentes que falam pra você assim, o que você quer fazer? Eu quero fazer cardiologia, odonto, oncologia. E aí o docente fala assim, nossa, não vai ganhar dinheiro, viu? Quem é que garante, com base no quê, que não vai ganhar dinheiro? Peça referências. Por quê? Porque é muito comum o colega desestimular o próximo. Isso é da natureza humana. Então, aquele profissional que está ali, que já é desvalorizado, que não é valorizado como docente, que não é valorizado como médico veterinário, ou que ele mesmo se sente desvalorizado por N fatores, e às vezes até fatores de postura emocional, às vezes ele nem é, mas ele se sente, ele vai passar isso para você. Então você tem que sair da graduação, faça sim a sua especialização, foca no que você quer, acredita no sucesso. Porque se eu não acreditasse na minha graduação, sabe onde eu ia estar? Hoje, 15 de maio, eu ia estar, sabe aonde? Sem nem ser médica veterinária. Eu não ia nem ter me formado. Se eu fosse acreditar no que falavam pra mim. Nossa, você tem 30 anos, vai se formar agora? Ou como eu ouvi. Sabe o que eu já ouvi de um docente? Eu ouvi assim, eu falei assim em determinado momento, eu falei, nossa, eu trabalhava, né, trabalho ainda, mas eu trabalhava na graduação, então eu falei assim, nossa, eu tô estudando tanto, no final eu precisava estudar, eu precisava me formar, então assim, a minha cabeça virou a chave no final. Por quê? Porque a minha turma estava toda se formando e eu não. Isso é um fator que é uma faca no seu peito. Você fala, nossa, tá todo mundo se formando e eu aqui.
porque eu trabalhava, enfim, N fatores que influenciavam. Quando eu decidi, falei, não, eu preciso estudar, preciso me formar, eu cheguei para um docente e falei, nossa, no meio de uma conversa onde tinha até mais gente, eu falei, nossa, não sei o que acontece, nossa, eu estudei tanto, e eu tirei 7, 7,5, eu não lembro. O que o aluno, o discente está querendo ouvir? Ele só quer uma palavra tipo assim, ó, continua, você estava muito ruim, agora você tá legal, você já tá tirando nota, a gente brincava na minha época, né, era nota azul e nota vermelha, você já tá tirando nota azul. Você só quer uma palavra de incentivo, você só quer reconhecimento. Eu não tô com milindre, eu queria que alguém passasse a mão na minha cabeça e falasse, nossa, você é muito boazinha, você vai chegar lá. Não, mas é a função do docente, é a função moral do docente. Fazer com que o aluno acredite que ele vai chegar lá e não o contrário. Porque senão o aluno simplesmente fala assim, olha, quer saber, eu vou sair na secretaria aqui e vou trancar minha matrícula. Pois bem, quando eu falei, olha, nossa, estudei tanto para essa prova e tirei X nota, sabe o que esse docente falou para mim? Ai, Ana, sabe o que é? Eu acho que passou do tempo para você. Pasmem. Quando eu olhei aquilo, na verdade, quando eu ouvi, eu até entendi, mas assim, eu não liguei muito. Eu olhei e falei assim, pode ser, não sei o que e tal. Eu falei, Aí eu fui pra casa e eu fiquei, a gente fala muito na veterinária que a gente fica ruminando, né? Eu fiquei ruminando aquilo, matutando aquilo, e eu fiquei pensando, passou do tempo pra mim. Sabe quantos anos eu tinha? Eu tinha 30 anos. 30 anos. Como que você fala para um aluno que tem 30 anos, que hoje é a grande maioria das faculdades? Hoje, ao contrário do que se pregava na década de 90, que a pessoa tinha que sair já do colegial, né, do terceiro colegial, e já escolher uma faculdade desesperadamente, porque senão não ia ter futuro, hoje é totalmente ao contrário. Hoje você pega, se a gente for falar então na era TikTok, tem muita gente que nem faculdade faz. Vai seguir e ganha dinheiro. Fazer faculdade não é garantia de dinheiro. Mas se você for pegar hoje, muita gente com 30 anos é onde a pessoa faz assim, agora eu estou decidida, é isso que eu quero. Por quê? Quantas pessoas que hoje estão com a minha idade, eu estou com 47, que fizeram 2, 3 faculdades? Pergunta para os seus colegas na cidade, quantas faculdades? Eu fiz 2, eu comecei a fazer X e terminei e mudei para Y. Eu fiz uma e depois eu fiz outra. Então isso é a coisa mais comum. Descobriram o quê? Que com 18 anos você não tem muita cabeça, direcionamento para fazer o que você quer. Você fala assim, eu vou aonde dá mais dinheiro, eu vou onde tem sucesso, aonde é famoso, aonde tá na moda. E com 30 anos não. Então um docente fala um negócio desse para um aluno de 30 anos. Hoje seria condenável. Mas naquela época, a mesma turma que estava comigo achou super normal. Sabe por quê? Porque muito provavelmente era a ideia de todo mundo. Realmente está velha para a faculdade, por isso que não consegue estudar direito. E eu não quero que isso aconteça com você. Então essa desvalorização, ela não pode vir da cabeça de ninguém, e principalmente da sua. Da sua jamais. Ainda que tenhamos pessoas extremamente tóxicas do nosso lado, e essa frase está na moda, mas você deve acreditar que além da moda, ela é muito real. Pessoas que ficam, vou fazer uma especialização. Imagina, vai fazer especialização para quê? Não dá dinheiro. Vai perder 2 anos na especialização e não vai chegar a lugar nenhum. Vai fazer especialização para quê? Você não aprende nada. Só não aprende quem não quer. Se você for fazer uma especialização simplesmente por fazer, para pendurar o diploma na parede e não for usar para nada, não atribuir técnicas, conhecimentos extras, postura, lado emocional, saúde mental, o diploma não vai servir para nada mesmo. Agora, se você está focado, olha, eu quero me especializar, eu quero ser reconhecido, aumentar meu faturamento, acabe com a síndrome da desvalorização. Acaba. Não vou te dar um conselho de vida.
Afaste-se de pessoas que fazem você deixar de acreditar que você pode ter sucesso. Afaste-se. Eu espero de verdade, assim como eu me afastei, eu espero de verdade que essa live ajude você com esses 3 pontos importantes, que é a localização, né, de onde o público que você quer e o público que você está atingindo, a postura interlocutora, se a gente for pensar em olhos, a forma de olhar, os gestos e as microexpressões, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, vai ser tema de uma live futura também. E por último, o preço a ser cobrado, que envolve valor e envolve o preço propriamente dito. Eu espero de verdade ter ajudado vocês, espero encontrá-los na próxima live. Tenham todos um excelente dia e acreditem em vocês, tá bom?